Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 3 de outubro. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo esse nosso quadro aqui no Rumble. Nesse quadro a gente junta os vídeos todos de política aqui para falar sobre esse assunto, para evitar falar lá no YouTube as coisas mais sensíveis e coisa e tal, né? É lógico, hoje, o dia seguinte às eleições aqui no Brasil, o primeiro turno, a maior parte das notícias a gente vai falar, a gente falou lá no YouTube mesmo. Aqui o que eu vou falar é só algumas notícias que não cai bem falar no YouTube, é arriscado falar lá no YouTube, né? Evidentemente que hoje não tem como escapar, todo mundo está falando de política, do resultado da eleição, que, como vocês sabem, vai para o segundo turno. Vamos falar as notícias trazidas aqui por Faniel Draga, Kimário e várias outras pessoas. Vamos falar sobre os erros do Datafolha e do IPEC, um absurdo isso, tem que investigar esse troço, a censura ao antagonista feita pelo Xandão, as possíveis fraudes na eleição e que os petistas estão preocupados, meu amigo. Esses vão ser os principais assuntos, mas tem outros também. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Olha só o nosso agregador de pesquisa aqui, ó, que estava dizendo aqui no final que Lula teria 48% e Bolsonaro teria 34%. 34% era quanto estavam dando para o Bolsonaro no último Datafolha e no IPEC. O IPEC dava 31%. Se você reparar, eles até acertaram a porcentagem do Lula. De fato, a porcentagem do Lula foi lá em cima. Mas a do Bolsonaro, eles erraram, e erraram muito no final das contas, né? Então, uma coisa que ficou muito clara nessa história, olha aqui a lista das principais pesquisas há 2 dias da eleição. A diferença no IPEC foi de 18 pontos entre Bolsonaro e Lula. A diferença no Datafolha foi de 14 pontos. Na Quaest, 15 pontos. No final, eu quero lembrar para vocês, a diferença no final foi 5 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula, né? Tá aqui, ó, foi Lula 48,43 e Bolsonaro 43,20, ou seja, 5 pontos de diferença. Aqui, ó, 18, até a Paraná Pesquisas, que foi quem mais se aproximou, 7 pontos de diferente, não é tão diferente de 5 pontos de distância, mas ainda assim colocou o Bolsonaro muito abaixo do que realmente teve, né? Aqui, realmente a Atlas chegou a ser perto disso daqui. Agora, olha que curioso um resultado aqui. As presenciais, lembra aquele negócio que o pessoal falava? Não, porque pesquisa presencial é a melhor, o Datafolha é melhor que os outros, porque o Datafolha faz pesquisa presencial, e isso é muito melhor do que os outros. Olha só o que aconteceu. Erraram pra caramba. Que melhor foi, o que aconteceu foi justamente a Atlas que fez pela internet. Pela internet deu resultado melhor. É verdade, tinham também as pesquisas para o outro lado, a Brasmarket, a Veritá, que davam a vitória do Bolsonaro. A Brasmarket dava a vitória do Bolsonaro no primeiro turno. A Veritá dava resultado muito próximo aqui também. Se você parar para pensar, a diferença na Veritá era 4 pontos a favor do Bolsonaro. Então, no final das contas, não ficou assim tão longe do que estava dizendo aqui a Paraná Pesquisas, por exemplo, e a Atlas, né? No final das contas, tem uma diferença significativa aqui. E não dá para dizer que foi margem de erro, não, tá? Por exemplo, dizer que acertou o Lula por margem de erro. A IPEC errou, porque a margem de erro é 2 pontos e até 50. Então não tem como ter acertado do Lula. Datafolha pode dizer que acertou a do Lula na margem de erro. Agora, Bolsonaro, olha só, erraram tudo. E é o que eu falo sempre para vocês. Se você pegar historicamente, toda pesquisa a favor da direita, os votos da direita estão muito subestimados. A direita tem sempre muito mais votos do que o que as pesquisas capturam, né? E é o que a gente vai ver também no segundo turno. É lógico, o que vai acontecer agora? Vai ter pesquisa para o segundo turno? Vai ter pesquisa do segundo turno. Adivinha quem vai estar ganhando na pesquisa do segundo turno? O Lula, é óbvio, a gente sabe disso. Mas não tem problema, a gente sabe que Bolsonaro tem um percentual que ele vai subir nisso daí. É verdade, o Bolsonaro vai partir de trás. Tirar 5 pontos de diferença não é fácil, tá? Bolsonaro vai ter que suar a camisa. Mas é uma nova eleição, são 4 semanas agora, vai começar tudo de novo, horário eleitoral, aquela coisa toda vai ter outra vez, e existe uma chance grande de Bolsonaro conseguir sim virar isso daí. Eu estou otimista, acho que a gente foi a melhor eleição possível, como eu falei lá no YouTube, em termos de senadores e deputados, a gente fez uma bancada excelente, não tenho o que reclamar, e Bolsonaro tem chance de ganhar. Segundo turno é uma nova eleição. Mas nunca virou segundo turno para presidente. É verdade, nunca virou segundo turno para presidente. Sempre quem terminou o primeiro turno na frente ganhou.
mas também a gente nunca teve um ladrão disputando a presidência. Então é a primeira vez que a gente tem um ladrão disputando a presidência. Eu tenho certeza que isso vai afetar as coisas no final das contas, né? Bom, outra notícia que teve ontem muito complicada foi a questão da censura do Xandão, né? Vocês lembram, a gente falou sobre esse caso do Marcola, que declarou o voto no Lula. Falou mesmo que vai votar no Lula e não quer nem saber, é isso aí, que o Lula é melhor para o Brasil. E aí, olha só, o Xandão disse que é inverídico. Como inverídico? Você viu o material do antagonista? A gente mostrou ontem o material do antagonista. Tem as transcrições todas ali da escuta do Marcola, do advogado dele. Que coisa inverídica. Não, ele está escrito ali, foi realmente o que eles conversaram, né? É material de inquérito interno da polícia. Ah, mas como assim verídico? Que negócio é esse? No final das contas, é aquele negócio, é favorecimento ao Lula, né? Essa eleição, uma coisa que fica clara para todo mundo é o quanto o TSE está favorecendo o Lula. Realmente uma coisa impressionante no final das contas. O antagonista fez uma mensagem, uma reportagem dizendo, olha, urgente Moraes censura o antagonista e manda retirar a matéria do ar, reportagem sobre Marcola. E aí o Xandão mandou censurar essa reportagem também, tanto que agora está dando aqui página não encontrada, não tem aqui a reportagem falando sobre a censura do próprio UOL, né? Realmente é uma situação complicada isso, a gente está vendo esse absurdo que está sendo o TSE, o favorecimento que está dando ao Lula, absurdo nessa eleição. Isso devia motivar a gente mais. Como eu falei no vídeo lá do YouTube, não tem essa não, Bolsonaro tem muita chance de ganhar nessa eleição, por quê? O eleitor do Lula é o eleitor menos motivado que tem. No primeiro turno, tem deputado, tem senador, tem candidato a deputado estadual, deputado federal. Esse pessoal corre atrás de trazer voto porque a eleição para esse povo é muito mais difícil que a eleição para qualquer outro cargo, né? A eleição mais difícil é deputado estadual, deputado federal. Então esse povo acaba correndo atrás, levando muita gente para votar. Segundo turno, não vai ter essa ajuda do Lula. Isso sem contar a outra possibilidade da compra de votos, mas a gente vai chegar lá nisso daí, né? A questão é, Lula não vai ter ajuda de deputado estadual, deputado federal agora no segundo turno. Isso facilita muito para Bolsonaro. Muita gente lá no interior da Bahia, interior de Minas Gerais, aquele lugar mais pobre, que é o deputado que vai lá, que vai na frente lá, que vai pedir voto e coisa e tal. Esses deputados não vão estar mais, porque já estão eleitos ou já perderam a eleição, não tem mais o que fazer, e daí vai ter muito menos apelo para o pessoal do Lula. É por isso que o Lula também não queria o segundo turno, queria ganhar no primeiro, né? Bom, teve alguns casos estranhos, né? Fraude, eu acho que se teve fraude, o que teve foi compra de votos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse negócio de fraude de compra de votos. Mas assim, o que houve de fraude? Eleitores chegaram para votar em Minas Gerais e descobriram que já tinham votado no lugar deles. Isso é um problema que acontece mesmo. Pessoas roubam documentação e vão votar no lugar das outras, principalmente aquelas que não têm a digital lá, a autenticação digital, né? É um problema isso? É um problema, mas isso daí não acontece num número grande o suficiente para fazer diferença numa eleição como a eleição presidencial, tá? Isso daí não faz essa diferença toda. O que acontece é justamente isso, o pessoal foi votar, chegou lá, já tinham votado para ele. O que aconteceu? Alguém pegou o documento, forjou uma identidade, chegou lá e votou no lugar da pessoa. Acontece pra caramba em um monte de lugar. Acontece às vezes também erro, tá? A pessoa na hora de digitar ali na mesa ali, anota errado ou assina no lugar errado, enfim. Mas isso daí, quando é engano assim, não é problema. A questão é quando a pessoa realmente votou no lugar da outra. Isso acontece, mas não é uma fraude que seja tão ampla a ponto de fazer diferença. Outra coisa foi uma mulher que foi detida pela polícia após fotografar a urna, né? Ela queria tirar uma foto. Por que não pode fazer isso? Porque isso permitiria a compra de votos. Você pode provar que você vendeu o seu voto, que você votou na pessoa. Qual que é o problema da compra de votos? É como você comprova que você votou naquela pessoa que você disse que votou. Porque se o cara te der o dinheiro e você puder votar em qualquer pessoa, ele não vai saber em quem você votou. No final das contas, né, não adianta nada comprar voto nesse caso, mas ele sabe que você votou em quem ele mandou. Ele tem que ter alguma maneira de fazer isso, né? Uma maneira é gravando a tela, mas parece que ela foi proibida de fotografar. Não sei se nesse caso era compra de voto, pode ser que não. Distrito Federal, o pessoal ali, geralmente compra de voto, gente, é comunidade pobre.
Porque se você for comprar voto, para pensar, para o Lula ter ganho esses votos todos a mais que ele teve do Bolsonaro, teria que ter comprado 8 milhões de votos. 8 milhões de votos, se você considerar R$10 por cada voto, que é pouco, eu acho que é mais do que isso, eu acho que está entre 10 e 100 reais, quanto eles estão pagando por voto, já daria R$10, já daria 80 milhões de reais para fazer essa diferença. É muito dinheiro isso daí. 80 milhões de reais é quase o fundão eleitoral todo do PT. Teria que gastar tudo nisso daí. Então, não é isso. Mas quanto mais pobre for a região, mais você consegue jogar o preço para baixo. Então, certamente, esse é um fator que eu não tenho dúvida alguma, em algum lugar teve. A questão foi sistemático o suficiente para fazer diferença na eleição presidencial? Aí é que eu não sei, né? Teve também o caso do eleitor que quebrou uma urna a pauladas num colégio em Goiânia. Eles não estão falando aqui o porquê dele ter quebrado essa urna. Algumas pessoas disseram na internet que é porque ele teria digitado um número, teria aparecido outro candidato. Não sei dizer se foi isso. Aqui o que eles estão dizendo só é que o cara ficou maluco, tirou um pedaço de pau e começou a bater na urna e foi preso depois, né, no final. A urna foi substituída, as outras pessoas votaram, então não teve interrupção nenhuma, não teve problema nenhum lá nessa região, né? Esse negócio da pessoa dizer que digita um número e aparece outro candidato, o mais comum neste caso é a pessoa se enganar na ordem de votação. Ela acha que tem que votar primeiro para o Bolsonaro, e aí vota 22 primeiro, e aí se engana todo com os candidatos, aí embola o voto todo, aí a pessoa acha que errou. A maior parte das vezes é isso. Até aqui nunca me mostraram um caso que realmente parecia ser verdadeiramente alguma fraude ou coisa do gênero, né? Mesmo em 2018 teve gente falando que não, que tá digitando e estava dando voto inválido, é porque o cara estava digitando para senador o número do Bolsonaro, e aí voto inválido, não tinha senador com aquele número, né? Enfim, isso é um problema sem dúvida alguma, mas mesmo que tenham algumas urnas com esse tipo de problema, certamente não teve uma quantidade muito grande, uma quantidade muito significativa de problemas desse tipo para alterar a eleição no Brasil, né? E o que pode ter alterado, como eu falei para vocês, é justamente a questão dos votos. Olha só, a diferença de votos, é a questão da compra de votos. Olha só, a diferença de votos deu 6 milhões de votos a favor do Lula em relação ao Bolsonaro. Se for R$10 o voto, dá 60 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, é muita grana. É aquele negócio. Eu não acho que tenha sido isso tudo comprado, mas pode ter tido aí pelo menos 1 milhãozinho comprado, aí, uns 800 mil votos comprados, eu não duvido nada. Por que eu acho que teve esse problema? Lá na Bahia estava previsto o candidato do União Brasil, o Assemineto, ganhar até no primeiro turno. O cara foi para o segundo turno com o cara do PT, e o cara do PT fez muito mais voto do que ele. Uma coisa realmente surpreendente essa virada no final. O pessoal fala que a virada no final foi porque o Assemineto falou que era moreno e não sei o que lá, e o pessoal tomou um insulto com isso. Eu não acredito que esse tipo de coisa tenha sido realmente alguma coisa significativa, né? O que parece que houve de fato ali foi isso, foi alguma ação política para tentar mudar voto, talvez com compra de voto. Eu vejo isso como uma possibilidade. Não estou dizendo que tenha acontecido, vejo como uma possibilidade. E isso explicaria também o resultado ruim do Bolsonaro, porque, se você olhar, foi principalmente a Bahia que veio isso, né? É da Bahia que veio essa diferença. Foi o último estado a concluir a apuração e foi o estado responsável. Cada vez que saía um boletim da Bahia, o Lula aumentava um pouquinho, o Bolsonaro caía um pouquinho. Gente, olha só, não sou contra o pessoal na Bahia, adoro a Bahia, morei em Salvador há muito tempo, tem gente boa pra caramba na Bahia, e além disso, mesmo o pessoal que votou no Lula lá tem o direito de votar no Lula. O ponto que eu estou colocando aqui pode ter havido fraude, pode ter havido compra de votos. A Bahia tem realmente um histórico complicado do ponto de vista político lá, de clientelismo, de coronelismo, principalmente no interior da Bahia, né? E você pode perguntar assim, como é que você vende o seu voto com RDV? Olha só, você tem aqui agora o RDV, e eu vou fazer um exemplo para vocês com o meu voto. Eu vou verificar se o meu voto foi computado na urna, que eu vou aqui em Rio de Janeiro, capital, que é onde eu moro. Rio de Janeiro, cadê Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, pronto. Dou confirmar aqui. Vou na minha zona eleitoral, que é a zona 004, vou na seção 323, que é a minha seção 323.
e vou pesquisar aqui. Vocês podem conferir até comigo. Por quê? Porque eu falei em quem eu ia votar. Eu botei lá minha lista lá no Twitter sobre quem eu ia votar. Então, cargo presidente. Repara como é que não dá para comprar voto aqui. Tem um monte de voto no Lula. Caraca, a minha sessão aqui é muito lulista, cara. E tem um monte de voto no Bolsonaro. Certamente um desses votos aqui é o meu. Por que eu sei disso? Porque se você for ver aqui para deputado federal, eu votei no Alexandre Freitas, do Podemos, aqui, 19000. 1900. Tá aqui, é o meu voto aqui. Só tem um voto nele aqui. Teve um outro voto no cara também do mesmo partido, mas não era ele. Então, o voto que teve nele aqui, esse aqui é o meu voto. Tá aqui, ó, só tem eu aqui. E também aqui para deputado estadual, eu votei no Felipe Nini, que é 14545. Tá aqui o meu voto no Felipe Nini. Só tem um voto nele também. Repara como é que nessa fase, no primeiro turno, é fácil você saber se a pessoa votou de acordo com o que ela prometeu votar. Prometeu votar no deputado estadual, prometeu votar no deputado federal, senador e governador e presidente. Ok, não consegue ver aqui. Eu também tenho um voto meu aqui no Romário, 22222. De novo, eu falei isso, já expliquei por que eu votei no Romário. O meu medo era o Molon. Felizmente o Romário ganhou. Se vocês olharem lá no site do TRE, já está com o Daniel Silveira anulado. Os votos do Daniel Silveira são todos nulos, mas felizmente o Romário ganhou, né? Enfim, mas repara como é que já não dá para ver será que eu votei mesmo? Porque tem tanto voto no 222 aqui, que pode ter sido outra pessoa que votou, né? E governador, mesma coisa, um monte de gente votando no Cláudio Castro aqui, 22. E caramba, eu vou te falar, é muito sossa na minha zona eleitoral aqui, olha só, tudo 40 do Freixo. Olha só, caralho, deixa eu te falar um negócio. Mas enfim, entenderam como é que dá para comprar voto? Por quê? Porque você vai entregar a papeletinha pro cara com um deputado estadual pouco conhecido, um deputado federal pouco conhecido, e mesmo aqui no caso, que eu votei em deputados que têm chance. O Alexandre Freitas eu acho que elegeu, eu vou dar uma checada lá depois, mas eu acho que ele ganhou. E o Nini ficou como suplente. Então, ou seja, são deputados que tiveram uma boa votação, mas na minha sessão dá para ver que tem um voto, que é só o meu voto que tem aqui, nenhuma outra pessoa votou. Se eu tivesse recebido um santinho com dinheiro atachado, dizendo que, olha só, se você votar nesse pessoal aqui, você recebe a outra metade da nota e coisa e tal, se eu não tivesse votado nos cargos ali, eu não apareceria no RDV, o cara não me pagaria. Então, se eu não tivesse votado nesses candidatos, a pessoa saberia que eu não votei porque não teria o registro aqui do RDV. É assim que o pessoal compra voto. Né? No primeiro turno. Dá para fazer no primeiro turno, não dá para fazer no segundo. Mesmo que tenha o voto a governador, para pensar. Vai ter um monte de governador, um monte de coisa, né? Não sei se tem mais informação aqui. Log da urna, boletim de urna. Deve ter o boletim de urna aqui. Enfim. Aqui está o boletim de urna meu, quanto é que teve voto para deputado federal, enfim, um monte de resultados aqui. Isso daqui você pode conferir se está de acordo com o boletim da urna que você fotografou lá na saída da sua sessão eleitoral. Isso é emitido pela máquina, pela própria urna eletrônica, você pode conferir se está de acordo com isso daqui, e daqui já é a totalização, né? Aí como é que eu sei que isso daqui está na totalização? Aí é só você pegar todos os boletins de urna e somar, né? Em tese dá trabalho? Dá, mas é possível. Certamente tem gente em partidos que fazem isso para garantir que está tudo certinho, né? Dá até para baixar o arquivo do BU aqui para você checar esse tipo de coisa. Aqui, todos os arquivos. Aqui, ó, tem todos os arquivos aqui da urna. Se quiser, você baixa todos eles para ver todas as informações ali dentro, né? Bom, vamos falar um pouco sobre agora a estratégia do segundo turno, né? Então, como eu falei, não acho que teve fraude. Pode ter tido fraude localizada, compra de votos e coisa e tal, pode ter tido. Não fez diferença significativa e, no final das contas, Bolsonaro está numa posição muito boa. Todos os candidatos para o Senado dele, com poucas exceções, quase todos ganharam. Deputados estaduais e federais também, muitos ganharam. Então está numa posição excelente o Bolsonaro. Agora ele tem que virar esses 5% de votos em 4 semanas. É difícil? É impossível? Não, não é impossível. Como eu falei para vocês, que vantagens do Bolsonaro tem agora? Primeiro, não tem mais deputado estadual e federal. O Lula sabe que isso é uma desvantagem. Ele já está colocando aqui, ó, o Lula vai ter que virar votos em São Paulo e Minas para ganhar, avaliam petistas. Por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que as regiões mais pobres, o pessoal só vota porque vai um cara lá na casa dele encher o saco dele para ele votar. Então,
E quem é esse cara que vai lá na casa do cara encher o saco dele para ele votar? É o candidato a deputado estadual ou deputado federal, porque para esse pessoal a eleição é muito mais dura, o cara tem que ir de porta em porta, lá na região que ele é mais conhecido, e pedir pro pessoal votar e coisa e tal. Não tendo esse tipo de gente, é lógico, alguns vão continuar fazendo esse trabalho, mas para pensar. Agora não é mais a pele dele que está em jogo, então ele vai ter muito menos interesse. Então o Lula sabe que vai perder muito voto nessa parada justamente pela pessoa, o pessoal menos interessado que vai votar, né? Agora, são 5% de votos, é coisa pra caramba, Bolsonaro tem que correr atrás. Eu acho que o grande problema de Bolsonaro vai ser Minas Gerais, ele tem que virar Minas Gerais. Isso é muito importante. O Zema, agora que já está reeleito, pode agora ir com o Bolsonaro, usar a força dele, aparecer com a imagem, tem que correr atrás lá em Minas Gerais, porque isso realmente pode fazer uma diferença muito grande ali. Eu acho que Minas Gerais é o estado-chave para o Bolsonaro. É lógico, o Lula vai querer também, né? Ambos vão tentar ganhar, não tem como evitar, mas isso daí eu acho que é perfeitamente possível o Bolsonaro ganhar. O Moraes está dizendo que vai guardar para si quem questionar o resultado. Ou seja, está dizendo que promete vingança se alguém sair questionando o resultado. Eu espero sinceramente que Bolsonaro não critique as urnas mais uma vez, que não venha o pessoal falar de urna eletrônica mais uma vez, porque eu já expliquei para vocês. Isso é papo de perdedor. Você começa a falar isso, aí você causa a sua derrota. Aí você vai fazer com que a pessoa, se vai ser roubado mesmo, para que eu vou votar? Não vou votar, pô. Tá tudo roubado mesmo, perder meu tempo votando. Esse discurso de derrotado é o que mata, o que pode matar Bolsonaro. Eu espero que ele não faça isso. Reconheça, não, o Lula ganhou, pô. Isso aí, ganhou na Bahia. Teve um resultado melhor na Bahia do que a gente esperava, no Nordeste como um todo. Mas vamos em frente, 5 pontos de diferença dá para tirar. Vamos correr atrás, eu acho que tem que correr atrás principalmente Minas Gerais, São Paulo e Bahia. E é isso daí, vamos em frente. Eu acho que dá para virar isso daí, né? Olha só, o PT acenou com um cargo de ministra para Simone Tebet. A Simone Tebet vai apoiar o Lula? Eu, se fosse ela, não apoiava. Ela se cacifou para ser uma figura importante na eleição de 2026. Se ela apoiar o Lula agora, ela pode estar se comprometendo nessa história, porque na eventualidade do Lula ganhar, o governo dele vai ser uma merda, e se ela estiver lá no governo, ela vai acabar afundando junto com o governo. Então não acho que seria a estratégia boa para ela. Ela deve se manter neutra. Para onde vão os votos da Simone Tebet? Está todo mundo achando que, não, o voto da Simone Tebet vai pro Lula, o voto do Ciro vai pro Lula. Não tem essa parada não, vai tudo dividir. Quanto que vai dividir, vamos ver, vamos ter que batalhar isso daí. É uma nova eleição, gente, começa uma eleição tudo do zero agora, né? Então, esse é o ponto. O Bolsonaro tem que focar em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Eu acho que é os pontos que Bolsonaro, são os grandes colégios eleitorais que Bolsonaro ainda pode reverter. Ele tem muita chance por conta de não ter mais agora deputado federal e estadual e também não ter mais compra de voto. Se teve uma contribuição de compra de voto lá na Bahia, essa contribuição não vai existir no segundo turno, porque não tem como comprar voto fácil no segundo turno, né? É isso aí, gente. Nada de desânimo, nada de falar de fraude, isso é besteira ficar levantando esse tipo de coisa, isso só piora a situação. Bola pra frente, vamos batalhar, vamos ganhar essa eleição. Perfeitamente possível Bolsonaro ganhar no segundo turno. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.